Bom dia, irmãos. Bem-vindos à EBD online da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje é dia 27 de abril de 2025. Hoje estudaremos a lição de número 4 da revista Compromisso, baseada no livro de Atos dos Apóstolos. O título é Fatos Marcantes da Igreja de Cristo, focando nas perseguições. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigada por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Seja conosco, Senhor Deus, e nos dê o entendimento, Senhor. É o que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, existe uma frase dita por um teólogo cristão no início do século, que ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E qual a razão de tanto ódio que os judeus da época tinham contra os que se convertiam à fé cristã? São muitas as respostas, mas podemos nomear 3 causas do ódio dos judeus que eram líderes do Sinédrio. Primeiro, grande parte do Sinédrio, que é o tribunal dos judeus, era da seita dos saduceus, ou seja, eles não criam nem na ressurreição e também não criam em anjos. Em segundo lugar, a remissão de pecados era feita através do sumo sacerdote, com o derramamento de sangues de animais no templo. E em terceiro lugar, com a ressurreição de Cristo, com o poder de perdoar pecados, o Sinédrio perderia a eficácia, a dominação e o poder. Então, irmãos, as perseguições foram progredindo. Veremos algumas etapas como ocorreram essas perseguições aos cristãos. Primeiro, prenderam Pedro e João. Este fato está narrado no livro de Atos, capítulo 4. Depois prenderam os 12 apóstolos. Eles soltaram após de castigá-los com 40 chibatadas. E finalmente, eles conseguiram o pior, a morte de Estevão através de apedrejamento. E quando nos lembrando de novo daquela frase de Tertuliano, teólogo cristão do início do cristianismo, realmente nós vemos que é verdade. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja, porque mesmo com a perseguição, o evangelho não cessou. Agora veremos aqui, em Atos capítulo 5, como é que foi a perseguição inicial com relação aos 12 apóstolos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. E a preocupação das autoridades religiosas era impedir que a pregação da mensagem de Cristo atrapalhasse o sistema religioso que eles tentavam manter. E isso envolvia privilégios, benefícios financeiros e também status naquela sociedade. Mas houve uma libertação miraculosa, conforme podemos verificar em Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20. Lerei. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Bem, as portas do cárcere não impediram a propagação do evangelho e os apóstolos foram libertos de forma miraculosa através de um anjo do Senhor. Em seguida, nós vamos ver como é que ocorreu a reunião do Sinédrio.
No capítulo 5, do versículo 21 ao 26, podemos ler: Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. E quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Bem, nesse momento em que os apóstolos já foram soltos pelo anjo e já estão pregando a palavra da salvação no templo, o povo do sinédrio ainda não sabiam que havia acontecido esse milagre. E eles então pediram os guardas para buscarem os apóstolos na prisão. Versículo 22. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou ainda alguém e disse: olha, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos de volta, mas sem uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. É importante comentarmos que os líderes do sinédrio ficaram completamente estarrecidos quando souberam que os 12 apóstolos que mandaram prender não estavam mais na prisão. Eles voltaram a falar de Jesus no templo de Jerusalém. Perplexo, o capitão da guarda trouxe de volta os apóstolos para julgamento no sinédrio, mas neste momento sem uso da força. E agora vem uma parte de confronto com os líderes religiosos. Está relatado em Atos, capítulo 5, do 27 ao 32. Leremos: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, os apóstolos, naquele momento, eles foram acusados de desobedecerem a ordem para não pregar em nome de Jesus. Essa era a grande questão. E isso era considerado uma desobediência civil conforme as diretrizes do sinédrio. Mas com ousadia, naquele momento, Pedro respondeu: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E ainda falou mais: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador,
para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Essa palavra de Pedro era tudo que o sumo sacerdote e os demais líderes do Sinédrio não queriam ouvir. Primeiro, como eu já disse, a maioria era composta de uma seita chamada saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição e muito menos em anjos. E outra coisa aqui que Pedro menciona é que eles concordaram que Jesus fosse crucificado no madeiro, que significava uma morte indigna. Ou seja, Pedro naquele momento confrontou o Sinédrio. E pior ainda, foi o que os judeus, diante da crucificação de Jesus e naquele julgamento, disseram. Eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus e ainda disseram, crucifica-o. Conforme podemos ver em Mateus, capítulo 27, versículos 25 e 26, que nos diz o seguinte, com relação àquele momento terrível onde escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Eles disseram o seguinte, e respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Então soltaram Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregaram-no para ser crucificado. Que coisa terrível aconteceu naquele momento, pois os judeus não só eles trouxeram uma maldição sobre si mesmos, como também para as próximas gerações, que eles disseram, caiam o sangue deste homem sobre nossas cabeças e a de nossos filhos. E com o passar dos anos, a história nos mostra o quanto que os judeus foram praticamente dizimados em holocausto e em outras situações, exatamente por terem negado o Filho de Deus. Agora, nós temos um momento muito importante neste julgamento ali no Sinédrio. É que se levanta um homem chamado Gamaliel. Está registrado em Atos, capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Vale a pena nós vermos esta leitura. Versículo 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Ou seja, ali já estavam querendo dar uma sentença de morte aos apóstolos. Versículo 34. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Ou seja, pediu que os apóstolos se afastassem para que eles pudessem discutir o que deveriam fazer. Versículo 35 diz o seguinte, então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém e com cerca de 400 homens que se ajuntaram a ele. Mas ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, o sinédrio enfurecido,
ele queria condenar os apóstolos à pena de morte. Mas vemos aqui que levantou-se este homem chamado Gamaliel e falou naquele momento com grande sabedoria. Ele era um fariseu de prestígio e ele era respeitado. E ele naquele momento solicitou cautela. E é uma palavra também muito aconselhadora para nós. Em momentos de tumulto, em momentos de rebeldia, é muito bom que se tenha cautela para tomarmos as melhores decisões. E Gamaliel falou que assim como no passado, outros se levantaram contra o Sinédrio e após a morte de seus líderes, o movimento acabou, ou seja, cortou a cabeça do líder, a causa cessa. E como Jesus estava morto no entendimento deles, igualmente o movimento dos apóstolos também acabaria. Porém, alertou que se aquela obra fosse de Deus, não poderiam derrotá-los, pois não conseguiriam lutar contra Deus. Sabe as palavras. Em seguida, eles foram convencidos pelo pessoal do Sinédrio, né? O pessoal do Sinédrio, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio tristes? Não, eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Interessante, após a sábia palavra de Gamaliel, o povo do Sinédrio concordou em soltar os 12 apóstolos, mas concordou soltá-los com dores. Eles foram soltos, mas antes eles foram espancados e mesmo assim saíram alegres no Senhor. Então, após o conselho de Gamaliel para soltar os 12 apóstolos, o Sinédrio resolveu aplicar uma punição de 40 chicotadas. Isto significa que foram libertos, mas saíram muito machucados. As chicotadas eram dadas no peito e nas costas. Imaginem, 40 chicotadas. Mas a alegria no Senhor foi maior que a dor das chicotadas por terem sido dignos de sofrerem por causa do Senhor Jesus. E continuaram a proclamação do Evangelho de Jesus, tanto no templo como de casa em casa, proclamando que Jesus é o Cristo. Falando nessa questão de mártires, nós não podemos deixar de falar de Estevão. Podemos ver agora em Atos, capítulo 6, do versículo de 8 a 15. Leremos. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. É bom lembrarmos que Estevão era um homem profundamente colaborador e comprometido com a obra do Senhor. Inclusive, ele tinha um título que podemos dizer que ele já exercia uma função de diácono, apesar de que, neste momento, essa palavra diácono não está expressa no texto, mas a função que ele tinha de ajudar ali a comunidade cristã era uma função de diaconia. Capítulo 6, prosseguindo, versículo 9. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia.
E esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Mas, mesmo com essas acusações, elas eram feitas já com Estevão sendo julgado ali diante do Sinédrio. Mesmo com essas acusações, no versículo 15, nos diz o seguinte: olhando para ele, ou seja, olhando para Estevão, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, após Estevão dizer a verdade, conforme a palavra de Deus, ele teve um fim muito triste, porque aqueles homens estavam terrivelmente enfurecidos, dominados por um espírito maligno. No versículo 54, ainda do capítulo 6, leremos: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Em seguida, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E assim, o evangelho nunca deixou de ser proclamado até os nossos dias de hoje. Como conclusão, percebemos que a perseguição ela ocorreu de uma forma progressiva. Primeiro, prenderam Pedro e João, depois prenderam os 12 apóstolos, soltaram-nos mediante a 40 chibatadas e, finalmente, com relação a Estevão, também o prenderam, levaram ao Sinédrio e depois o mataram por apedrejamento. E hoje, irmãos, como estamos nos dias de hoje com relação ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso país? Conforme dados coletados pela missão Portas Abertas, a cada 7 cristãos, um é perseguido. A cada 7 cristãos, um é perseguido. Em nosso país, não sabemos o que é isso, mas, infelizmente, esta é uma realidade muito cruel. Notícias que nossos irmãos são perseguidos em nossos dias. Termino esse breve estudo orando pelos cristãos perseguidos
e pelos missionários que estão em países fechados ao Evangelho e ali eles proclamam a palavra de Jesus, o nosso Salvador. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor Deus, por termos conhecimento da Tua palavra e sabermos, Senhor Deus, que precisamos de continuar intercedendo pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos e em locais, Senhor Deus, e em países onde a pregação do Evangelho ela é totalmente fechada. Mas, Pai, assim como nós vimos que tantos perseguidos da igreja no passado não foram impedidos de continuar a pregar a Tua palavra, assim, Senhor Deus, faça de nós mensageiros da Tua palavra, colaboradores de missões e especialmente, meu Pai, que possamos continuar testemunhando que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para todos. Um bom domingo.